Olá, no nosso momento Minutos de Sabedoria dessa semana, eu quero meditar com vocês num texto que está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, do Antigo Testamento. É o capítulo que vai falar da história de Davi e Golias. Porém, eu não quero meditar no que aconteceu na batalha, quero meditar sobre alguns acontecimentos antes da batalha. Que a palavra fala que Davi nem soldado era, pois Davi não tinha idade para ser soldado. Davi estava a cerca de 100 quilômetros distante daquela batalha, pois Davi morava em Belém, e a batalha estava ocorrendo no Vale de Elá. Ficava a cerca de 100 quilômetros, mais ou menos, de distância do lugar onde Davi estava. Né? Então, era uma distância bem considerável. E o que eu quero meditar é sobre o que Davi fez no decorrer da vida dele. Pois nesse momento da batalha, Davi recebe uma missão do seu pai, pois o pai dele, Jessé, estava aflito com anseio de receber notícia dos seus filhos, pois já faziam mais de 40 dias que os seus filhos mais velhos, sim, tinham idade para ser soldado, que tinham sido convocados para o exército, né, recrutados para esse exército, estavam à frente da batalha e Jessé não tinha notícia deles. Então Jessé chama Davi e diz: olha, pega esses grãos, pega esses pães, esses queijos, leva como suprimento, mas por favor me traga alguma notícia dos seus irmãos. E Davi obedientemente fala que no verso 20, levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Então, quando olhamos para o decorrer da história, sabemos que Davi venceu Golias e tudo mais. Porém, o que eu quero meditar com vocês é o quanto Davi se empenhava em ajudar os outros, o quanto Davi era respeitoso, o quanto ele honrava os seus pais, os seus irmãos, né? Até mesmo o rei Saul, quanto ele se doou para cada um deles. Né? Então aqui eu vejo que essa obediência de Davi, esse zelo que ele tinha, nos mostra que ele, além de versículos atrás, fala que ele era um arpista, ele tocava harpa muito bem, ele tocava harpa para acalmar o rei, fala que ele era escudeiro do rei, fala que Davi era um pastor de ovelhas, Davi lutava contra leões, contra ursos. Então eu entendo que Davi, mesmo sendo ungido desde cedo para ser rei de Israel, ele sabia que essa promessa poderia demorar algum tempo, e ele não deixou de exercer a sua essência. Ele se doou, ele se empenhou, ele se capacitou, ele foi atrás de procurar conhecimento, pois alguém que sabe cuidar de ovelhas tem uma profissão, alguém que toca uma harpa muito bem tocada é um belo artista, né? Então, o que eu quero trazer como paralelo para hoje é que nós também venhamos a nos empenhar, mesmo tendo alguma promessa sobre a sua vida, sobre o que você será para frente, não significa que você deve apenas ficar estagnado esperando que Deus faça tudo. Deus espera que nós tenhamos a nossa parte na ação, pois Deus age no extraordinário, como muitos falam, e o ordinário cabe a nós. Então, assim como Davi, que se dedicou para aprender a tocar uma harpa, e naquele tempo nem existia Cifra Club, né, ou uma revistinha, como tinha antigamente nos anos 90, como eu aprendi a tocar violão, Davi aprendeu por si só, olhando o que eles tinham de material na época, né? Muitos e muitos anos atrás. Davi aprendeu a trabalhar com caça, Davi aprendeu a trabalhar com um rebanho, ele se importava com aquelas ovelhas, pois a palavra fala que deixando as ovelhas com outro pastor, ele prepara a carga e vai até os seus irmãos. Então, mesmo que você já tenha uma direção do que você vai ser lá na frente, que você não abandone o que você está fazendo hoje. Você faça com dedicação, com zelo, com amor, com afinco, pois isso também vem de Deus. Muitas vezes nos perdemos nos nossos caminhos porque achamos que a promessa nos livra do compromisso de hoje. Mas Deus espera que sejamos zelosos, que sejamos comprometidos em tudo o que fizermos. Pois a mesma palavra de Deus fala que em tudo o que fizeres, que seja como estivesse fazendo para o Senhor. Então, o que eu quero com essa meditação de hoje é que nos empenhemos, nos dediquemos
nos esforcemos em nos capacitar, porque nunca sabemos e talvez cabe a Deus ou a situação que vamos viver, né, por precisar dessas nossas capacitações. Então, é a palavra que eu quero deixar essa semana para que nós nos empenhemos mais com amor e afinco.